Então vamos abrir a Bíblia Sagrada agora no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses é um livro maravilhoso e foi escrito pelo apóstolo Paulo. E esse livro tem textos fortíssimos, mensagens poderosas. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 9, 10 e 11. Repetindo, Filipenses 2, de 9 a 11. Está escrito: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Esse texto nos leva a uma reflexão bastante profunda, porque ele faz uma declaração de que um dia todas as pessoas irão se curvar diante de Jesus. O texto diz que Deus exaltou a Jesus e deu a ele o nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. E eu fiquei pensando, como é que vai ser esse negócio? Você nunca pensou nisso? Como é que todo joelho vai se dobrar? Bom, se falasse assim, todo o joelho dos cristãos, faz sentido, né? Os cristãos vão se curvar, está tudo certo. Mas aqui não fala que são apenas os joelhos dos cristãos. Fala que todo joelho no céu e na terra vai se curvar. Aí você pensa, quando é que isso vai acontecer? Imagina você, os muçulmanos, é ou não é? E os hindus, e os budistas, e os judeus, e os espíritas. Já pensou nisso? E os agnósticos, e os ateus, e as pessoas que têm outras filosofias de vida. Como é que encaixa aqui? Ou a Bíblia não foi escrita para eles? Foi. Ou a mensagem não é para eles? É também. A mensagem de Deus não é só para nós. A morte de Jesus na cruz não foi para salvar somente nós. A morte de Jesus na cruz foi para salvar a todos. A todos, cristãos, budistas, espíritas, judeus, muçulmanos, hindus, todo tipo de gente, todas as religiões do mundo. Deus não é Deus só de um grupinho de pessoas. Deus é Deus dos céus e da terra. É Deus de todos. Amém, irmãos? E aí vem o livro de Filipenses e diz assim, que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, e que um dia, diante desse nome, todo joelho se dobrará. Isso é forte, não é forte? Você imagina a cena? Dá para imaginar a cena? Todo mundo ajoelhado? Vai ser demais, né? Então, eu queria pensar com vocês e meditar sobre quando é que isso vai acontecer. E para entender isso aqui, nós deveríamos fazer uma análise mais ampla, voltar um pouco em algumas coisas do passado, avançar um pouquinho mais, mas como eu fiz uma reacomodação no tema, como eu disse a vocês, então nós vamos direto ao ponto, sem dar muita volta. É assim, nós estamos nos últimos dias. A Bíblia diz isso, a gente vê isso lá fora, ninguém tem dúvidas de que estamos nos últimos dias. E a qualquer momento a porta da graça vai se fechar. Você sabe que a porta da graça tem a ver com a intercessão de Jesus no santuário celestial. Enquanto Jesus estiver lá intercedendo por nós, significa dizer que a porta da graça estará aberta. A porta da graça aberta envolve uma ação dupla. Envolve o ministério de Jesus lá em cima e envolve o ministério do Espírito Santo aqui na terra. Quando Jesus se levantar lá e falar está feito e sair do santuário, aqui na terra o Espírito Santo vai dizer assim, aqui também está feito, e ele encerra o trabalho aqui. Gênesis 6, verso 3 e Apocalipse capítulo 16, verso 17. Então, termina lá o ministério de Jesus, a intercessão dele, termina aqui também a obra do Espírito Santo. Fechou a porta. Nessa hora, os anjos de Apocalipse vão soltar os ventos. Nessa hora, vai começar a cair sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse 16.
Nesse mesmo momento vai se cumprir Apocalipse 22, verso 11, que diz: o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Quem se converteu, e quem não se converteu, não se converterá mais. Nessa mesma hora também vai se cumprir Mateus 24, 14, que diz: o evangelho vai ser pregado em todo o mundo para testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Essas coisas todas acontecerão simultaneamente. Vai chegar o momento em que vamos fazer o último sermão. Vamos fazer o último apelo. Vamos fazer a última semana de evangelismo. Vamos batizar a última pessoa. As pessoas terão a sua última oportunidade. E desde que a gente começou a entender isso, eu decidi que todo sermão que eu fizesse, eu faria como se fosse o último. Essa semana pregamos aqui todas as noites. E cada noite nós pregávamos aqui como se fosse o último sermão, fazendo apelos veementes para as pessoas, porque eu não sei quando é que eu vou encontrá-las outra vez. Talvez nunca mais. Talvez alguns sim, mas outros não. Esse dia vai chegar quando a última pregação for feita, o último apelo for feito, a última pessoa vai decidir, o último batismo será feito, aí Jesus sai do santuário, o Espírito deixa de agir, aí os ventos são soltos de Apocalipse 7, as pragas começam a cair, fechou a porta, acabou. No final das pragas, o céu vai estar escuro, as nuvens vão estar carregadas, haverá um clima como se fosse de chuva, de uma tempestade. Mas não é chuva e não é tempestade. As pessoas olharão para o céu e vão ver e ouvir trovões, relâmpagos, vozes, vento, toda uma comoção. E em meio às nuvens escuras, uma dessas nuvens escuras de repente começa a brilhar. E ela se destaca no meio das nuvens escuras. É o que Apocalipse 14, verso 14 diz, quando fala: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, o Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Essa nuvem branca onde esse ser está sentado, é uma nuvem mencionada em Apocalipse 14, que tem a ver não apenas com uma nuvem literal, mas tem a ver muito mais com uma nuvem formada por anjos. Essa nuvem branca é semelhante àquela nuvem da transfiguração. Lembra da transfiguração? Mateus 17, quando Jesus se transfigurou, apareceu uma nuvem luminosa sobre eles. Essa mesma nuvem é aquela do Monte Sinai. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos, havia uma nuvem de testemunhas. É uma nuvem de anjos. Os anjos virão formando uma grande nuvem. Essa nuvem branca de Apocalipse é uma nuvem de anjos. E no meio dessa nuvem de anjos estará Jesus. E a Bíblia diz que ele vai ter uma coroa de ouro na cabeça. Sabe por quê, né? Porque dessa vez Jesus não virá como um bebê. Dessa vez ele não vem como veio a primeira vez. Dessa vez Jesus virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Dessa vez ele não vem para morrer de novo. Ele vem para salvar, buscar cada um de nós. Prepare-se, porque esse dia está bem perto. E porque a foice afiada na mão? A foice afiada na mão é um símbolo apenas de uma colheita. Jesus vem para nos buscar, para fazer uma colheita. A volta de Jesus, entre outras coisas, é um evento de colheita. E nós já estamos no espírito da volta de Jesus, porque essa semana está sendo uma semana de colheita. As semanas de colheitas estão conectadas com a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele vai ter uma foice afiada na mão, o símbolo da colheita. E essa nuvem branca formada por anjos vai se aproximar da terra. Vai se aproximar, se aproximar, se aproximar. E à medida que a nuvem se aproxima da terra, ela cresce, cresce, cresce e vai preencher todo o espaço, todo o céu. E todos estarão olhando para essa nuvem branca e no meio dela Jesus. E de repente vai se ouvir um som, uma música como nunca se ouviu antes. Um som maravilhoso, celestial, divino, perfeito. Aqui nós temos músicas bonitas, corais, cantores maravilhosos. E provavelmente você já assistiu concertos e apresentações por aí, de orquestras, de corais extraordinários. Mas o som que nós vamos ouvir naquele dia,
A música tocada naquele dia, você nunca ouviu, eu nunca ouvi. Nenhum músico, nenhum maestro, nenhuma pessoa especialista na área jamais ouviu e jamais tocou. Imagina você um coral, imagina você uma orquestra de milhões e milhões, bilhões e bilhões de anjos, todos tocando trombetas. Mateus 24, 30 e 31 diz que Jesus virá com os anjos e os anjos virão tocando trombetas. Dá para imaginar uma multidão incontável, nós não sabemos o número de anjos, e todos eles tocando as suas trombetas. O que você acha? Só de pensar a gente fica arrepiado, não fica? Só de pensar você já quer ir para o céu, não quer? Hã? E se não quiser, precisamos rebatizar você. Porque isso é maravilhoso. Isso é a razão pela qual essa igreja existe. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. E se esse assunto não mexe com você, meu amigo, alguma coisa está errada. Jesus vai voltar, os anjos vão tocar suas trombetas, um som perfeito, uma música perfeita, um negócio celestial, divino. Essa música vai entrar nos nossos poros, nos nossos pensamentos, as pessoas vão se emocionar, vão chorar. É a volta de Jesus. Jesus ficará nas alturas para cumprir Apocalipse 1:7. Todo olho o verá. E os anjos vão descer aqui e vão nos pegar pelas mãos e vão nos levar para encontrar Jesus nos ares. Jesus nas alturas vai dar uma ordem, e sob a ordem de Jesus a terra vai tremer e as sepulturas irão se abrir, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga amém, irmãos. Isso é extraordinário. Ressuscitarão primeiro. Imagina a sepultura se abrindo, as pessoas se levantando. A Bíblia chega a dizer que o mar vai devolver os seus mortos. Vai sair gente da terra, do mar, de lugares inusitados. Deus vai fazer algo extraordinário, que é a ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão nesse dia, na volta de Jesus. As pessoas fiéis, vivas, que estiverem vivas, fiéis, não morrerão, serão transformadas. E as pessoas fiéis que já estiverem mortas serão ressuscitadas. E as pessoas que não aceitaram a salvação, que estiverem vivas, morrerão. E as pessoas que já estiverem mortas, mas que não aceitaram a salvação, permanecerão mortas. Aí começa o milênio, Apocalipse 20. Jesus vai levar os seus filhos para os céus. Os ímpios que não aceitaram a salvação ficarão mortos. A terra ficará vazia, escura por 1000 anos. O diabo e os anjos maus ficarão por aqui, vagueando solitário de um lado para o outro, como diz Apocalipse 20, 1, 2 e 3. Aí nós vamos para os céus. Nós vamos para os céus? Vamos? Olha para mim. Vamos ou não vamos? Quantos vão para o céu? Bom, alguém está com medo da minha pergunta, porque eu fiz uma afirmação, né? Quantos vão para o céu? Eu não perguntei somente quem quer ir. Quantos vão? Você vai. Você só não vai se você não quiser. Se você falar assim, eu não quero, aí não vai. Mas se você falar, eu quero, você vai. Amém? Agora a pergunta é, quantos querem ir para o céu? Vamos ver. Levanta a mão. Levanta a mão, rapaz. Não tenha vergonha de levantar a mão, não. Levanta as duas. Vamos quebrar esse negócio. Amém? Eu já sei que nós queremos ir, mas quando eu peço para levantar a mão, é para exercitar a fé. Só isso. Entendeu? Não basta você amar a sua esposa. Tem que dizer para ela que você a ama. Não basta ter no coração que você crê na volta de Jesus. Diz que você crê, não é ou não é? Levanta e fala, eu vou. Aí Jesus vai nos levar para os céus. 1000 anos lá no céu. Lá no céu, nós vamos ter muitas surpresas, mas muitas mesmo. A gente não sabe quais são as surpresas, mas pelo menos 3 a gente pode arriscar. A primeira surpresa, lá no céu, vai ser você mesmo entrar lá. Por mais fé que a gente tenha, por mais crente que você seja, por mais adventista que seja, uma coisa é estar aqui em Curitiba, pela fé, maior esperança, 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 esperança. Isso é uma coisa. A outra coisa é o dia que você botar o pé e entrar no céu.
Aí você entrou no céu, você vai dizer assim: gente, eu estou no céu. Eu estou no céu. Que maravilha, eu estou no céu. Aí você olha para a sua própria vida e me responde uma pergunta: você merecia? Não. Alguém merece? Não. Mas nós podemos entrar no céu pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A primeira surpresa é você entrar lá, porque você e eu somos pecadores, e nós não podemos ser salvos por nós mesmos, e sim pela misericórdia e graça de Deus. Então nós vamos entrar lá, e essa vai ser um momento especial, maravilhoso. A segunda surpresa vai ser assim: nós vamos estar andando nas ruas do céu, felizes da vida, claro, estamos no céu afinal. E aí você vai andar assim, vai ver Abraão ali, vai ver Isaac, Jacó, vai ver Elias, Moisés, João Batista, a Virgem Maria. Você vai ver Adão e Eva, vai ver os salvos, e você vai vendo as pessoas todas ali. E de repente você olha para cá, olha ali na galeria, olha lá para cima, olha mais para cima, olha lá, olha aqui, olha para o internauta, olha para todo canto. E aí você fala assim: cadê meu marido? Marido, benzinho, cadê você? Onde está minha mulher, a minha esposa? Esposa, cadê você? E meu filho, cadê meu filho? E a minha filha? E o meu pai? E a minha mãe? E o meu amigo? E a minha amiga? E o pastor da minha igreja? E o padre da minha paróquia? E o líder espiritual da minha comunidade? Eu estou falando assim, vários nomes ou vários cargos, para você entender que os salvos vão sentir falta de alguém. Alguém que você ama, que você gosta, que você respeita, que você admira, que você gostaria que estivesse no céu, que você você estava seguro e assinaria embaixo a salvação da pessoa, e de repente você chega no céu e cadê a pessoa? Não está. E você vai perguntar a Jesus: Senhor, onde está minha esposa? Onde está meu marido? Onde está fulano de tal? E Jesus vai pegar o livro de registro da vida dessa pessoa que você está procurando e vai dizer assim: toma, analisa, julgue, comprove. E para quem já entendeu, esse é o juízo de comprovação. E nós vamos poder analisar por que a pessoa que eu procuro não está no céu. É a comprovação, como diz a Bíblia, como diz também o espírito de profecia. E quando a gente analisar o histórico daquela pessoa que eu amei a vida inteira, que você amou a vida inteira, você vai dizer: realmente Jesus foi justo no julgar e no decidir. Essa pessoa que eu achava que deveria ser salva, realmente não poderia. E a terceira surpresa é andando nas ruas do céu e olhando para os salvos. De repente você olha assim e você fala assim: não acredito. Essa mulherzinha entrou no céu? Esse camarada entrou no céu? Eu conheço esse camarada de Curitiba. Eu conheço essa mulher de Curitiba. Essa mulher fez isso. E esse homem fez isso. Eu conheço essa. Não acredito que essa pessoa entrou no céu. Tem coisa errada aqui. Gente, como? Jesus, por favor, o senhor poderia me explicar por que aquela pessoa entrou aqui? Eu conheço aquela pessoa de Curitiba, teve 5 maridos. E esse aqui teve um montão de mulheres, perdi a conta até. E esse outro usava drogas, esse outro era assaltante, esse outro era não sei o quê, esse outro era corrupto, era não sei o quê. Ou seja, como é que entrou aqui? Me explica. E Jesus vai pegar o registro da vida dessa pessoa e igual vai dar a você a chance de avaliar e julgar e comprovar por que essa pessoa entrou no céu. E quando você olhar, você vai perceber que essa pessoa foi tudo que você disse que ela foi, e foi mais até porque você não sabia tudo. Mas um dia ela se arrependeu, um dia ela se converteu, confessou os seus pecados, abandonou, aceitou Jesus, mudou de vida, e você nunca mais ficou sabendo. E você vai vê-la no céu. Não julguemos ninguém. Você e eu não podemos julgar as pessoas, porque nós não somos dignos de julgar ninguém. Não julgue ninguém nem pela aparência, nem pelos bens materiais. Não julgue ninguém por nada disso. Porque você pode errar feio. Você pode julgar alguém e condenar esse alguém
e no céu ter uma surpresa. Então nós não podemos julgar as pessoas. Nós temos que apoiar as pessoas na vida espiritual, orar por elas, ajudá-las, abraçá-las. E se a gente não puder ajudar, também não vamos atrapalhar, né? Vamos pelo menos orar. Amém, irmãos? Terminou o milênio. Aí Jesus vai descer aqui na terra depois do milênio. A Bíblia diz que Jesus vai colocar os pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14. E quando Jesus colocar os pés sobre o monte das oliveiras, o monte vai se fender ao meio e vai virar uma planície. E em seguida vai descer a cidade santa sobre aquele lugar. E também os salvos descerão. E aí depois do milênio, então, Jesus estará aqui outra vez, e a cidade santa também, os salvos também. E nessa hora Jesus vai dar uma ordem, e todos os ímpios, aqueles que não foram salvos, ressuscitarão. E essa é a cena para entender Filipenses 2. Olha só, vai chegar o momento, então, depois do milênio, quando Jesus descer aqui outra vez, quando a cidade santa descer aqui, os salvos também, e os ímpios todos ressuscitarem. Então Jesus terá diante dele os salvos e também os perdidos. E naquela hora, pela primeira vez na história, Jesus terá todo mundo vivo ao mesmo tempo. Todo ser humano vivo ao mesmo tempo. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, mas tem tantos outros bilhões que já morreram, não é? E tem tantos outros que ainda vão nascer. Então nós não temos hoje todo mundo vivo aqui ao mesmo tempo, mas depois do milênio todos estarão vivos ao mesmo tempo. Os salvos e os perdidos. E nessa hora Jesus vai dar a sentença final. Jesus vai se virar para os salvos. Não significa que vai ser nessa ordem que eu estou dizendo, é apenas para a questão da comunicação aqui ficar mais fácil. Jesus vai se virar para os salvos. E Jesus vai olhar para você, isso, para você mesmo. Pensa em você agora. Jesus vai olhar para você e para mim, e Jesus vai abrir os braços e vai dar um sorriso maravilhoso e vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Gente, já imaginaram isso? Já imaginaram isso? Ouvir de Jesus as boas-vindas ao reino eterno. Eu quero ouvir isso de Jesus e acho que vocês também querem. Todos queremos. Você que acompanha a gente pela internet também. Mas vai ter um momento muito triste, quando Jesus se virar para os de fora, para os que não aceitaram a salvação. Jesus vai olhar para aquela multidão de pessoas que não aceitaram. Tanta gente como a areia do mar, diz a Bíblia. E Jesus vai olhar para elas e vai dizer assim: meus filhos, eu criei vocês, eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu intercedi por vocês, eu voltei para buscar vocês, e vocês não me aceitaram, e vocês não quiseram. Agora é muito tarde, já não se pode fazer mais nada. Apartai-vos de mim. Nessa hora, todos aqueles que estarão perdidos irão ter a oportunidade de recapitular, de relembrar a sua história de vida. Cada um deles vai poder relembrar os momentos de oportunidades que Deus lhe deu. É como se cada um assistisse o filme da própria vida. É como se a pessoa perdida estivesse vendo um filme da sua história. E as cenas da vida de cada um vai passar em revista diante dele mesmo, na sua mente. E ele vai relembrar as vezes que alguém lhe convidou para vir à igreja e ele não quis. Os momentos em que alguém ofereceu estudo bíblico e a pessoa não quis. Os momentos em que a pessoa
podia ter tomado uma decisão e não tomou. Aquela a hora em que a pessoa até poderia ter sido batizada e não quis. Aquele momento em que a pessoa diz: eu frequentei a igreja um bom tempo, eu tive chance de ser salvo, e finalmente eu levei meio que na brincadeira, meio que no banho-maria, de qualquer jeito. Ou seja, toda a vida da pessoa vai passar diante dela. O próprio Satanás vai assistir o filme da própria vida, porque Deus deu a Lúcifer oportunidades também de arrependimento e salvação, mas ele não quis e foi expulso do céu. E depois que todos assistirem o filme da própria vida e relembrarem os momentos de oportunidades que tiveram, vai acontecer a cena mais impactante. Vai se cumprir Filipenses 2, de 9 a 11. Todos os ímpios, todas as pessoas, todo ser, depois que tudo estiver claro, depois que não tiver nenhuma dúvida, nenhuma questão, nenhuma interrogação, tudo estiver claro, vai acontecer esta cena aqui. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos reconhecerão que Deus foi justo, que o julgamento foi justo e que Deus é amor. Não haverá nenhuma mancha, nenhuma dúvida, nenhuma questão, nenhuma interrogação, nada, tudo estará esclarecido. O caráter de Deus foi vindicado. Toda e qualquer questão que havia no universo inteiro acabou. O próprio Satanás vai se ajoelhar e vai reconhecer que Jesus foi justo, que Deus é justo e que Deus é amor. Imagina essa cena. Aí vai ter pessoas ajoelhadas, pessoas do meio cristão, do meio muçulmano, dos hindus, do meio do espiritismo, do meio do budismo, de tudo que eu mencionei no começo. Aí vai ter gente de todo lado, todo lugar, ajoelhado aí, reconhecendo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E em seguida, após essa cena dramática, impactante, eles vão se levantar. E o diabo vai arregimentá-los para tomar a cidade santa à força, para invadir a cidade santa e para dominá-la à força, a Nova Jerusalém. E nessa hora vai descer fogo e enxofre do céu e vai destruir todo o mal. Todo o mal vai ser destruído. Tudo que é mal, que é errado, vai ser destruído. Os ímpios serão queimados e o inimigo também será queimado. E esse fogo que vai queimar todo o mal, misturado com enxofre, será também usado por Deus para purificar a terra. E Deus fará um novo céu e uma nova terra. Nessa hora em que os ímpios forem destruídos e queimados, os salvos não vão estar comemorando assim, porque você não pode comemorar enquanto o outro está morrendo. E entre eles pode ser que tenha um parente seu, uma pessoa que você amou a vida inteira. Pode ser que o marido esteja aqui e a mulher esteja lá, ou vice-versa. Pode ser que os pais estejam aqui, os filhos lá, os filhos aqui, os pais lá. E aí entra Apocalipse 21, verso 4, que diz assim: que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós iremos derramar aí a última lágrima. Iremos chorar aí. O próprio Jesus vai chorar, porque Jesus não tem prazer na morte de ninguém, nem dos ímpios. Vai ser um momento bem dramático, solene. E aí se cumpre Apocalipse 21, verso 4, que diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Nunca mais existirá. Não haverá pranto, nem clamor, nem dor, nem luto, nem nada. Porque essas coisas são coisas passadas. É extraordinário tudo isso, não é? Sim.
Mas eu quero terminar a mensagem dizendo o seguinte: nós que estamos aqui essa manhã, e a pessoa que está assistindo pela internet, estamos tendo a nossa chance. A gente já teve outras chances, mas hoje estamos tendo uma chance mais. E se alguém que está aqui nessa igreja, ou pela internet, se alguém que está aqui perder a salvação, se alguém que está me ouvindo, atenção todo mundo, você que está me ouvindo essa manhã, se alguém aqui não for salvo, se alguém aqui não for para o céu, não vai dizer que não teve chance, ok? Não vai dizer que você não sabia, não vai dizer que você não teve oportunidades, porque você está tendo essa manhã. E se alguém aqui perder a salvação, eu queria dizer que essa cena, olha essa cena está sendo registrada lá no céu, e essa cena vai aparecer no teu filme, quando você recapitular a sua história. Se você se perder, essa cena vai aparecer no teu filme. Eu vou estar no teu filme. Se alguém se perder, vai ver isso aqui, ó, vai ver essa pregação aqui de sábado de manhã aqui de Curitiba. Você vai ver eu pregando, alguém chamando você e tudo, e você vai dizer: eu estava lá, por que eu não aceitei? Sim, você está aqui. Então não se atreva a sair daqui sem renovar sua fé, sem renovar seu pacto com Deus. E se alguém não se entregou ainda, que se entregue hoje. E que se alguém não batizou, que se batize hoje. Não deixe passar a chance que Deus está dando. É uma chance maravilhosa para mim e para você. É para todos nós. E aqui nós não somos um melhor que o outro. Não tem ninguém assim. Nós somos todos iguais, seres humanos, filhos de Deus, chamados por Deus. A decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é sua. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua vida religiosa. É preciso melhorar, crescer, amadurecer, andar com Deus. E Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Deus vai nos dar uma eternidade. Pensa na eternidade, sem dor nenhuma. Nunca mais haverá dor. Pensa na eternidade sem nenhum tipo de remédio. Nunca mais vai precisar usar remédio. Pensa na eternidade sem cadeira de rodas, sem andador, sem óculos, sem rugas, sem enxaqueca, sem cólica. Pensa na eternidade sem depressão, sem estresse, sem ter que ficar a noite inteira acordada porque não consegue dormir. Pensa na eternidade onde você e eu seremos perfeitos para sempre. Perfeitos para sempre. A vida eterna não vai ser monótona. A vida eterna não vai ser chata. Vai ser dinâmica. Vai ser maravilhosa. A vida eterna que Deus preparou para você e para mim, a gente não consegue imaginar. Vai além da nossa imaginação. Vai além da nossa capacidade de entender o que Deus tem preparado para nós. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena entregar o coração para Ele. Vale a pena nascer de novo. Mas tem uma coisa com a qual eu quero finalizar, chamando a Paula Chacon, a cantora Paula Chacon. Tem uma coisa. Para Deus fazer um novo céu, uma nova terra, é muito fácil. Porque Deus é todo poderoso. Ele faz isso no abrir e fechar de olhos. Deus não precisa de uma semana, de um mês, para fazer um novo céu, uma nova terra.
Deus pode fazer isso assim, rapidamente. Mas tem uma coisa que para Deus é difícil. Eu diria, Deus não pode fazer. Sabe o que é? Deus não pode invadir o seu coração para forçar uma conversão se você não quiser. Deus pode mudar o nosso coração se a gente quiser, mas se a gente não quiser, Deus não pode. Se você falar eu não quero, ninguém toca em você. Quer dizer, quem toca é o diabo, porque o diabo é invasivo, é desrespeitoso, é o mal, né? Mas Deus não quebra o seu princípio. Se você fala eu não quero, ok, Deus não vai forçar você. Por isso que é difícil para Deus, porque não depende só dele, depende da gente também. Nós temos que querer, você tem que querer, você tem que decidir. E Deus deseja transformar o nosso coração. E nós precisamos, antes de sair daqui, precisamos tomar uma decisão, sabe? Uma decisão de ter um coração novo, de começar uma vida nova. Ainda dá tempo. A porta da graça está aberta. Senhor nosso Deus, estamos aqui na Tua presença hoje para Te louvar, Te exaltar, Te agradecer, porque a Tua misericórdia é tão extraordinária que nos alcança mesmo quando estamos bem longe. A Paula Chacon acabou de cantar uma música muito bonita, e a música diz assim: eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar. Senhor, essa frase é muito forte e é verdadeira. O Senhor realmente já começou uma obra em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a não atrapalhar. Ajuda-nos a permitir que o Senhor complete essa obra. Que isso aconteça na vida de cada pessoa que está aqui, nos 3 níveis da galeria, e também aqui na parte dos bancos aqui embaixo, e também desses que vieram aqui à frente, que querem se batizar. Que a Tua graça esteja com cada um de nós, e que naquele dia, quando Jesus voltar, todos estejamos preparados para a vida eterna. E depois do milênio, que nós todos estejamos entre os salvos, para ouvir do Senhor as boas-vindas. Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o Teu nome. Em Tuas mãos nos entregamos. Também rogamos uma bênção especial para cada internauta, e de forma especial em favor da Ellen, a Ellen de Joinville, a Ellen, a Laura, o Cineval, o Daniel e toda a família. Que o Senhor esteja com eles agora e com todos nós também, em nome de Jesus, amém.